O E-Social, eu não acreditava muito lá no início, achava que era mais uma burocracia, e hoje eu tenho absoluta fé da sua necessidade e do seu funcionamento. Perdão. E eu dizer para vocês que ver esse pessoal todo aqui interessado mede o tamanho da responsabilidade que os senhores têm e terão pela frente ao informar as pessoas, os empresários, enfim, quem contrata os trabalhadores. Lá na frente, se de um lado os escritórios sofriam bastante com os seus clientes, que, em regra, deixava para o dia do pagamento levar os registros empregados, agora os escritórios e os contadores absolutamente doutrinarão em função dessa regra. E não tem como fugir disso. Basicamente, o E-Social traz e utiliza como foco da sua existência ou do seu funcionamento a decorrência da relação de trabalho. Ou seja, as empresas contratam o empregado e, a partir daí, ao informar os dados do trabalhador, ao informar os seus salários, ele passa, então, a alimentar o E-Social. Os efeitos, por óbvio, dentro daquilo que se chama relação do trabalho, eles são os efeitos legais, jurídicos, trabalhistas, previdenciários e tributários, porque um único documento vai alimentar essas informações e ela terá esse valor probante, não somente para assegurar o direito dos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, cumprir a sua obrigação e esperar que tenha feito direito para que os órgãos fiscalizadores, por exemplo, possam olhar, conferir e verificar que está tudo ok, na medida em que as informações tenham sido registradas. Na verdade, o que nós vivemos hoje e que os senhores vivem, especialmente os escritórios de contabilidade e, eventualmente, as empresas que mantêm em seus quadros o pessoal de RH, vive essa tortura. Informação que vai, que vem, você literalmente repete as informações, as mesmas informações em plataformas distintas. E hoje, eu diria que até não tem tanto como tinha outrora. Eu ainda vivi o tempo em que tinha que apresentar a relação dos 2/3, ou a relação de menores, que acabou sendo abolido, que já foi uma grande coisa. Final do ano, a fila do Ministério do Trabalho para entregar a relação de menores e o documento 2/3, que era provar que tinha 2/3 de brasileiros na sua relação de empregado, aquilo era sofrível. O pessoal deixava para os 2, 3 últimos dias, era uma fila enorme. Hoje, se nós tivermos algum sofrimento para fazer a inserção dos dados do E-Social, eu tenho tanta certeza que não será aquele sofrimento da fila. Uma esperazinha, que as pessoas já ficam agoniadas com a esperazinha para poder receber, passar a informação do E-Social e, ao mesmo tempo, receber o feedback ou o recibo daquela informação que foi feita. Então, essa agonia está muito perto de acabar. Tenho certeza que as pessoas, num tempo muito curto, eu imagino que consiga até viver mais sem essas preocupações, porque, realmente, quando você não consegue prestar essas informações, encaminhá-las, você acaba ficando num estado de absoluta agonia. Pessoas que ficam com pressão alta, que têm problemas, acabam, enfim, sofrendo consequências sérias. Nem sempre os contadores mantêm a sua saúde em dia. Nem sempre, como empregadores ou como proprietários, eles fazem os seus exames
periódico de saúde. Isso aqui tira a saúde das pessoas. Para nosso contentamento, nós teremos aqui o foco, o e-social, onde nós teremos os registros, e basicamente porque as empresas fizeram as informações, encaminharam as informações para o e-social, e a partir dali ele nutre, alimenta os órgãos que têm que receber a informação. Por óbvio, as informações que nós encaminharmos vai satisfazer, pelo menos é essa a expectativa, de Caixa Econômica, de Ministério do Trabalho, de Receita e da própria empresa, fazendo a sua obrigação. Agora, a empresa faz a obrigação dela por meio de quem? Por meio dos contadores. As empresas nem sabem o sofrimento que é fazer realizar essas informações. Numa visão simplificada, a gente verifica que o centro de convergência de interesse é a folha de pagamento, de onde se extrai os dados das informações que é alimentado no e-social e satisfaz as exigências legais para o Fundo de Garantia, a Caixa Econômica, para o Ministério do Trabalho, para o INSS, para a Previdência e para a Receita. Quando a gente fala em INSS, uma preocupação que a gente tem com relação ao e-social, realmente, nós que tiramos plantão fiscal no Ministério do Trabalho, muitas pessoas nos procuram com agonia, querendo saber se é possível recuperar uma RAS, se é possível recuperar o seu tempo de serviço. Então, eu acho que o marco maior que nós teremos com o e-social é a segurança que esses trabalhadores terão pela frente. E nem acho importante, por exemplo, uma carteira de trabalho quando você tem um e-social para garantir essa informação. Acho que muito próximo, nós, além dos documentos que serão substituídos, imagino eu que o chip é que vai funcionar para que as pessoas tenham os seus registros. Oxalá isso aconteça. Então, de um lado, nós temos as empresas que contratam os trabalhadores, nós temos os empregados que, por meio deles, são extraídas informações ou informados os seus dados no e-social, desde a admissão, as alterações, se houver acidente, a CAT, os afastamentos, a questão da saúde do trabalhador, do seu desligamento e dos trabalhadores sem vínculo, onde término do vínculo, o início, a saída, as alterações que convergem para a folha de pagamento. E daí alimentando, surgindo as incidências de fundo de garantia e surgindo as incidências legais de tributo, de previdência. Na verdade, o que nós temos é que a empresa, ao necessitar de empregado, e aí eu queria até fazer uma observação, que normalmente eu falo disso, é que as pessoas, os empregadores, dão um emprego porque eles não conseguem fazer o que eles querem fazer, o que eles querem produzir. E não podendo, não dando conta, ele contrata pessoas para fazer aquilo que ele não consegue fazer. Então, dependendo, e aí vem a pequena, o micro, a grande empresa, eles olham o mercado, verificam a sua necessidade, isso aí chover no molhado para vocês, mas a gente tem que observar bem isso. As empresas selecionam, recrutam, selecionam, registram os seus empregados e alimenta a informação no e-social. Alimentando a informação no e-social, nós temos a empresa com a obrigação cumprida, os trabalhadores com a sua segurança e os órgãos controladores com a informação na mão. As informações que, por óbvio, a empresa, ao entrar no social, ela deve fazer primeiro o seu cadastramento, e após o seu cadastramento e dos ambientes de trabalho,
ela tem que fazer o registro do empregado, da admissão do empregado, que pode ser normal, diante de um recrutamento, ou por meio de transferência. Nesses cadastros, não raro, existem alterações. Essas alterações, normalmente, elas vêm daquilo que acontece ao longo do tempo. Você admite, registra, bota salário, informa o salário e, passado o tempo, ele vai ter exame médico, ele vai ter férias, ele vai ter reajuste salarial, os acordos coletivos que mudam. Então, sempre tem as alterações cadastrais e em função e as contratuais. Porque é normal nas empresas uma pessoa mudar de função, ele ter alteração contratual. Registra-se a doença, o acidente do trabalho, férias e outros. Lembrando que isso faz parte das alterações que ocorrem pós-contratação dos trabalhadores. As empresas deverão, ao contratar o trabalhador, informar no e-social, ter informado no e-social as condições ambientais, a forma como ela monitora a saúde desses trabalhadores, se tem insalubridade e se é possível, e se tem trabalhador que tem direito à aposentadoria especial. Essas informações, eu acho que o grande mote do e-social é essa engrenagem de informações, onde você coloca a informação sobre o trabalhador, a função, em qual ambiente ele vai estar exposto, se tem, no ambiente que ele está, se tem insalubridade, e aí eu acho que a importância que tem, embora a segurança e saúde, nós tivemos aí um prazo maior para que possa mandar as informações, nós teremos, o empregador deverá ter toda essa informação, de modo que, se ocorrer uma eventualidade, o empregado ficar doente, por exemplo, em decorrência de um ambiente de trabalho, como a Previdência vai conceder o benefício como aposentadoria especial, se não está informado, se a empresa não recolheu a tributação dela na Previdência para que essa pessoa pudesse aposentar antes. No caso do ambiente insalubre, da insalubridade, eu costumo dizer que a importância de dar essa informação no e-social, porque, na realidade, na impossibilidade das empresas neutralizar e garantir segurança absoluta para esses trabalhadores, ela compra a saúde dele. E, quando ela compra a saúde dele, ela tem que pagar mais cara a Previdência. A incidência é maior, a sua contribuição será maior em função do risco que ela oferece. A insalubridade, então, não é nada mais, nada menos que compra e venda da saúde. É importante ser informado isso. E a gente, eu, por exemplo, que faço fiscalização, dificilmente eu vejo nas empresas, as pequenas, informação sobre a insalubridade, sobre ambiente de trabalho. Em regra, não tem PPR, não tem PCMSO. Deve se comunicar também, registrar, informar o desligamento, se normal, se por transferência, se decisão judicial, se é anistiado. Anistiado, a gente vê muito no órgão público, vê muito. Alguma situação no órgão público, eu acho até que é por isso que tem essa informação anistiada. Em regra, aquilo que eu conheço de anistiado, não sei se em regra eu posso dizer, conheço o pessoal que conseguiu, na justiça, voltar a trabalhar, especialmente na parte do INSS, pessoal que, quando o Collor assumiu o governo, ele foi dispensado e eles conseguiram, na justiça, o direito de continuar trabalhando, 20 e tantos anos depois. Então, esse pessoal que eu conheço é o pessoal que é considerado anistiado. Não sei se eu falei alguma
É isso mesmo, né? Então, o que eu não conheço nas empresas, pessoas, trabalhadores anistiados. Informar os trabalhadores sem vínculo, que são os obrigatórios e os opcionais. A exemplo dos trabalhadores avulsos, que são os obrigatórios, né? Dirigentes sindicais, estagiários, e aí estagiários é uma novidade, que era uma situação solta na relação entre empresa e a escola e essa pessoa que é o estagiário. Ele estava fora, não existia no mundo do trabalho. Os diretores não empregados, cooperados, servidores públicos, membros de conselho tutelar e outros trabalhadores cedidos. E os trabalhadores sem vínculos, que são opcionais, são todos os demais que não são obrigatórios. Quem está obrigado a fazer a informação? O empregador, órgão público, órgão gestor de mão de obra, o sindicato dos trabalhadores, avulsos ou não, avulsos não portuários, cooperativas que utilizarem mão de obra dos seguintes trabalhadores sem vínculo de emprego. Ali tem a relação, né? Começa lá com o trabalhador avulso, vai até estagiário, médico, residente. E o fluxo da informação com relação a alimentar o E-Social inicia, então, com os empregados, com os trabalhadores sem vínculo, e nós temos ali, então, chegando a folha de pagamento. O conjunto vem até a folha de pagamento. Então, essa é uma visão da vida laboral do empregado, que é o RET, e trabalhadores eventuais. O que é o RET? O RET, que é o Registro de Eventos Trabalhistas, é a central, é a caixa, é o cérebro onde serão registradas todas as informações. Ele consiste numa base de dados alimentada com informação ou informações de eventos não periódicos recebidos no âmbito do E-Social. Não periódico, aquilo que a gente acabou de verificar, são aquelas situações em que você faz o registro, faz as informações com relação à segurança e saúde e outras mais que nós acabamos de verificar. Tem a sua formação inicial com o evento S2200, porque é ali que entram as informações dos trabalhadores para o E-Social. E no E-Social, ele aceita ou rejeita a informação de um evento. Se bem feito, se completo, se seguindo as informações, ele vai conseguir passar para frente a informação. E o RET é alimentado, então, pelos eventos S2200 a 2399. Ao fazer o registro dos dados do trabalhador, uma empresa que admite o empregado e que ela, para colocá-lo ou expô-lo ao trabalho, ou utilizar o trabalho dele, ela antes tem que fazer o registro do empregado no E-Social. E, ao fazer o registro, e às vezes ela tem uma necessidade mais urgente desse trabalho, do serviço desse trabalhador, o que ocorre é que, não raro, ele não tem a documentação completa. E, em não tendo essa documentação completa, incorre na necessidade de aguardar até o final. Você não consegue botar o trabalhador, não aproveita o trabalhador para a função a qual ele tem a pretensão de utilizá-lo. O que acontece? Em não tendo os documentos necessários, você consegue fazer a inserção desse trabalhador no E-Social com o CPF, com a data de nascimento. Basicamente, tem mais um documento que fugiu da minha cabeça, mas eu já lembro dele ali. CPF do trabalhador, data de nascimento e a data de admissão do empregado. O empregador deverá informar nos eventos periódicos os eventos de saúde, que foi prorrogado o prazo, dá para dar uma respirada ainda, dizer para vocês que eu vi aqui
pessoal do SESI, SEBRAE, participação ativa, dinâmica no treinamento e muito preocupado com a parte técnica dessas informações. Em que pese esse espaço de tempo que se tem pela frente para poder informar, as empresas devem começar a preparar as suas bases, a inspeção do ambiente de trabalho, para poder colocar aquela informação. Eu acho que essas informações são tão importantes que eu costumo dizer que as informações de segurança e saúde, assim como as demais, elas são tão importantes que, sinceramente, quem deveria informar no e-social deveria ser o dono da empresa. Tamanha responsabilidade que se tem pela frente. Eu até brinco com algumas pessoas dizendo que o e-social é de tamanha responsabilidade que eu, sinceramente, se eu tivesse dinheiro, tivesse uma empresa, na hora eu pegaria o meu pessoal especializado, passaria por uma banca com advogado trabalhista, com advogado tributarista e com mais alguém que eu pudesse ter mais confiança possível, com medo de lá na frente, ou me preservando, de lá na frente, eu ter que receber uma cobrança ou ter prejudicado um trabalhador, criando um passivo para a empresa. Essa preocupação, eu acho que a gente tem que ter. Acho que não vamos ficar com esse estresse absoluto, mas nós temos que ter responsabilidade. Com relação às informações, notadamente, segurança e saúde, que eu acho que vai ser o grande jogo do e-social, é a parte de segurança e saúde, que eu sugiro, especialmente aos escritórios de contabilidade, que recebem, acho que muitas vezes, propostas de pessoas, de profissionais, elaborando PPRA, PCMSO e, eventualmente, outros laudos com relação à parte de trabalho. Eu gostaria de lembrá-los que não andem atrás de pessoas que não tenham responsabilidade. Essa é muito grande a responsabilidade. Eu tenho tanta preocupação com o PPRA e PCMSO, e dado ao tempo que eu fiquei sem fiscalizar, ocupando chefias no meu trabalho, eu comecei a fazer esse ano vários cursos, e agora nós teremos um curso de análise de PPRA e PCMSO. Então, veja bem, por que análise de PPRA e PCMSO? É porque é da análise do PPRA e PCMSO, uma vez no ambiente da empresa, é que nós vamos checar se aquelas informações naquele ambiente estão no PPRA, no PCMSO. Não bastasse isso, eu vejo muitas vezes PPRA e PCMSO engavetado. A pessoa recebe, a pessoa que o fez, que o elaborou, ou elaboraram, os dois, no caso, né, um e outro, eles não lembram de dizer que ali tem um cronograma de atividade. E nesse cronograma de atividade ele tem que provar para a fiscalização que está executando. Então, é um segredo que tem que ser contado isso para as empresas. Não é entregar o PPRA e ir embora, dizer, você tem obrigação aí, fazer esse alerta. É muito importante. Voltando e repetindo, no caso do PPRA, do PCMSO, o reflexo que ele tem lá na frente na vida do trabalhador pode ser boa, neutra, mas ele tem um reflexo e que pode refletir também da Previdência e buscar o dela, o dinheiro, a incidência em face dos ambientes. Então, nós temos aqui os eventos de segurança e saúde, que é a tabela onde serão registrados os eventos de segurança e saúde, equipamento de segurança, tem que ser informado, comunicação de acidente de trabalho, monitoramento da saúde do trabalhador, o afastamento temporário, no afastamento tem umas informações que acho que é importante as pessoas saberem para fazer, por exemplo, quando os afastamentos não são sistemáticos e contínuos, as condições de ambiente, os fatores de risco, saber o que são riscos, tem que estar muito bem explicitado, e se tem insalubridade, periculosidade, e se
aquele ambiente está inserto como o direito do trabalhador ter aposentadoria especial. Treinamentos e capacitações. São muitos treinamentos que as normas de segurança e saúde estabelecem. O e-social, se você esquecer de colocar essa informação, eventualmente havendo um acidente, ou se você deixar de prestar essa informação, um acidente que acontecer por falta de atenção do empregador, por deixar de cumprir a obrigação em relação à segurança e saúde, eles poderão, o INSS, ele vai atrás da responsabilização. Acidentes que os empregadores que pensarem que os acidentes ficarão só por conta do seguro da Previdência Social, se enganam. A Previdência vai atrás de cobrar uma redução de capacidade antecipada, a morte, enfim, aquele benefício que ela tem que conceder, ela vai atrás. É o único meio que tem da Previdência, das pessoas, dos empregadores, levar a sério a hora que ele tiver que ressarcir os cofres da Previdência. Aqui, então, nós temos a tabela de ambiente, que alimenta as condições ambientais, fatores de risco, vinculação do trabalhador a determinado ambiente, individualizando por trabalhador. Ou seja, cada trabalhador tem que ser informado, tem que ser inserto no ambiente. E a tabela tem que monitorar a saúde do trabalhador. Veja bem, esse é o controle que o empregador tem. E essas informações, ele vai retirá-la do PPRA, do PCMSO. Dali é que ele vai tirar essas informações para fazer essa alimentação dessa informação. E aí, aqui no caso, a insalubridade e periculosidade apenas para os trabalhadores que tiverem exposto ao risco dessa situação, ou desse direito. Por óbvio, essas informações que forem insertas no e-social, elas, se mal feitas ou se não bem feitas, elas poderão, literalmente, aumentar a tributação sobre o meio ambiente de trabalho. E aí aumenta a GILRAT, o FAP e a aposentadoria especial, onde tem as incidências. Não esquecer que tem que ser comunicado nos eventos trabalhistas, tem que ser comunicado a convocação para o trabalho intermitente, que é legal. Então, a gente tem que se familiarizar com isso, é uma novidade. E é isso, obrigado.